Que a graça e a paz de nosso Deus e do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Amados, nós estamos enveredados agora em um novo ano de 2023, e como nós falamos até ontem, que a graça é validada para ser compartilhada, e eu espero que essa graça tenha sido compartilhada de uma forma eficaz e que terminou a comemoração, ou pelo menos desígnios do que significa graça em relação a mensagens, a pregações, a estudos, mas que fique em cada um de nós permanentemente a ação da graça de Deus. Mais uma vez, feliz 2023, que venha carregado de esperança, de realizações daquilo que já se sonhou e de conclusões daquilo que se começou e não terminou. A ideia é que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e que a realidade, a verdade dessas palavras veio encontrar espaço de se consolidar neste ano de 2023. Que tudo se faça novo em vossas vidas. E como nós somos pessoas que estamos debaixo da graça, porque alcançamos misericórdia, certo? E tudo é por amor de nós agora temos um testemunho para dar. Nós temos uma grande responsabilidade em 2023, porque nós vamos considerar o ano de 2023 o ano do testemunho. Amém? O testemunho eficaz envolve a vida de quem o faz. Essa é a nossa divisa. Amém? Nosso tema. O testemunho eficaz envolve a vida de quem o faz. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus a este culto, no qual nós vamos refletir um pouco sobre testemunho. O nosso texto base é Atos capítulo 1, versículo 8, que todo mundo já conhece. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nós percebemos nesse texto, e que dá bastante ênfase a este tema, que realmente, se não houver um envolvimento entre você e o Espírito Santo de Deus, o seu testemunho não terá nenhuma validade. O seu testemunho não terá nenhuma eficácia, porque o testemunho eficaz envolve a vida de quem o faz. E nós temos bastante subsídio bíblico para perceber que as testemunhas de Deus, as testemunhas do Senhor Jesus Cristo, sempre foram pessoas que colocaram as suas vidas em evidência a ponto de morrer pelo testemunho que estava sendo dado. Você é esse tipo de cristão? Precisamos analisar que tipo de cristianismo a gente vive hoje, porque o nosso testemunho eficaz depende do nosso relacionamento e do nosso envolvimento real do Espírito Santo dentro de nós, morando em nós, fazendo as coisas acontecer, com a gente sendo apenas o evólogo, a parte visível de tudo aquilo que Deus é e representa e que precisa ser visto e entendido pela humanidade toda. A palavra testemunho significa depoimento de uma ou mais pessoas, mas um depoimento que traz as coisas à luz, porque existe a falsa testemunha. Então não estamos tratando aqui da teoria da falsa testemunha, e sim do significado real da palavra. Testemunho é evidenciar, é tornar evidente, é tornar claro a existência de um fato, a existência de alguma coisa. E no nosso caso,
é a existência do relacionamento de Deus com a humanidade. E para a glória de Deus, Jesus Cristo é o testemunho fiel de Deus em si mesmo, baseado em Apocalipse, capítulo 1, 4 e 5. Por favor, procure suas Bíblias, Apocalipse 1, 4 e 5. Esse fica sendo o nosso tema do mês, o nosso versículo-chave. E o nosso tema do mês é: Jesus é o testemunho fiel de Deus em si mesmo. Diz assim Apocalipse 1, resumidamente, 4 e 5, que vai ficar como nosso texto: graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Este tema, baseado nesse texto de Apocalipse, mostra características do Senhor Jesus Cristo que comprovam diante da humanidade que Deus existe, que Deus saiu do anonimato, que Deus pré-existente entrou na existência, que o Deus que criou a história entrou na história. Então o único testemunho real que nós temos de Deus é que Ele se fez carne. Nós tratamos disso em várias mensagens da encarnação do Verbo, e nós temos hoje aqui, em relação agora a testemunho, que Jesus é o próprio Deus se revelando a nós mesmos, se tornando evidente. E a eficácia disso é que Jesus não mostrou coisas fora dele para mostrar a realidade de Deus entre a humanidade. Jesus mostrou-se a si mesmo. Amém? Ele é essa fiel testemunha, é Ele que faz Deus ser evidenciado. E nós temos em Colossenses capítulo 1, versículo de 12 a 20, a evidência de que Jesus é a fiel testemunha como primogênito dos mortos, primogênito da ressurreição. E essa condição de ser o primogênito da ressurreição nos prova a continuidade da vida e a nossa integração com o Deus eterno. A gente sai da existência humana para entrar na eternidade com Deus, independente desse mundo físico que nós estamos vivendo aqui hoje. Colossenses 1, de 12 a 20. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, quando lê do 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos,
para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que tudo nele resiste, que tudo nele residisse, e nele há toda a plenitude. Amados, esse texto nos mostra categoricamente que toda essa plenitude de Jesus, que todo esse poder é o testemunho que Deus faz de si mesmo incorporado no Senhor Jesus Cristo. E diz mais no 20: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que quer sobre os céus, quer sobre a terra. Amados, essa passagem, essa mensagem maravilhosa para o glória de Deus, ela designa que toda manifestação, que todo o testemunho de Deus não é com o objetivo de mostrar a grandeza de Deus, não é com o objetivo de mostrar que Ele é soberano, que Ele está melhor do que tudo. Pelo contrário, é demonstrando a humildade dele de se envolver conosco. É o testemunho que atrai pessoas para participarem da sua glória. E é por isso que quem duvidar do testemunho de Jesus não poderá jamais testemunhar do Deus vivo, até porque Deus é invisível. Você não pode testemunhar do invisível, você não pode testemunhar daquilo que os seus sentidos não possam comprovar. E é por conta disso que o caráter de Deus, a natureza de Deus, ficou plenamente exposta no corpo físico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. E a primeira evidência da glória de Deus não consiste apenas no nascimento virginal de Jesus. Até porque nós já entendemos que hoje pode-se fazer clonagens, e a Bíblia fala que a primeira mulher foi feita com a clonagem. Hoje já entendemos que existe barriga de aluguel, que já se pode pegar o sêmen e colocar em outra pessoa e fazer uma porção de tipo de nascimento da pessoa virgem. Então essa não é a realidade de Jesus. Não é isso que é bastante para provar o seu testemunho. O que prova o grande testemunho de Deus em si mesmo, em Cristo, é o fato dele ter morrido e ressuscitado. É o fato dele ter ressuscitado para nunca mais morrer. Porque houveram várias ressurreições. O próprio Cristo ressuscitou algumas pessoas. Lá no passado, Elias já havia ressuscitado alguém. O profeta Eliseu já havia ressuscitado alguém. Os apóstolos ressuscitaram pessoas. E eu já testemunhei ressuscitamento de uma pessoa. Então esse não é o grande problema, que todas essas pessoas voltaram a morrer. Mas a grande evidência, o grande testemunho de Deus em si mesmo, em Cristo, é o fato de que Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele ressuscitou para nunca mais sentir dor. Ele ressuscitou para nunca mais sofrer na pele, no corpo, nas emoções, todas as influências negativas que nós sofremos. Ele ressuscitou para liberar. Ele é o primogênito dentre os mortos. E quando chama-o de primogênito dentre os mortos, está já assegurando a ressurreição para a mesma dimensão dele, a de outras pessoas que já estão seladas pelo Espírito Santo. Porque não existe primogênito onde não há outros irmãos, senão seria unigênito. E a condição de unigênito de Deus é de filho da mesma genética. Mas hoje nós já somos irmãos de Cristo. Ele agora é o primogênito entre muitos irmãos e passou pela morte que nós passamos e ressurgiu com poder e glória, depois de ter sido sacrificado, morto e sepultado, descido à mansão dos mortos, indo até o inferno, ressuscitou ao terceiro dia e subiu para os céus e está à direita de Deus. E quando fala à direita de Deus, não está falando direita do Pai, está falando que Ele está investido de toda a autoridade, porque Deus é onipresente. Então não existe lado direito ou esquerdo de Deus no sentido de lugar, mas sim
de posição e poder. Jesus Cristo tem toda a autoridade e poder chamado Deus, e a pessoa Deus é o próprio Jesus dando um testemunho de si mesmo. Essa é a nossa primeira mensagem nesse sentido para o glória de Deus, entendendo que Jesus é o testemunho fiel de Deus em si mesmo, e que Jesus é a fiel testemunha como primogênito da ressurreição. Deus não pode ser morto, Deus não pode ficar na sepultura, Deus não pode deixar de existir a partir do momento que ele veio à existência. Então Jesus veio e ficou para sempre incorporado nos céus para ser o primeiro da ressurreição, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Que Deus nos abençoe, e com essa fé, com essa esperança, a gente se coloque como fiéis testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.